Oi pessoal, tudo bem? Vou estar compartilhando com vocês mais um gatilho que eu consegui montar. Um esquema aí que eu baixei na internet. É um relé de retardo na energização. Aqui eu tenho um sistema solar off-grid. No decorrer do vídeo eu mostro ele para vocês. E então o relé está aqui, ó. O pino base do relé se mantém. E quando ele arma a bobina, ele faz ligar o outro pino do relé, né? Então eu botei dois LEDs aqui para assim facilitar essa visualização. Esse LED aqui está aceso, ó, o outro está apagado. Ele vai armar agora, ó. 35 segundos é a média, né? Mas se alterar o capacitor e um resistor aqui, você pode assim aumentar ou diminuir esse tempo. Então pessoal, na minha ligação ou na minha automação, utilizo 3 relés de retardo na energização. Internamente aqui é um relé. O que muda aqui é que aqui ele já tem a fonte internamente, uma retificação direta, né? Mais o relé e esse temporizador. E os pinos aqui direciona conforme um relé. O pino 2 é o meio do relé. O pino 1 é o comum, então com o relé desligado ele fica assim, ó, 2 e 1. E quando arma a bobina, energiza, né, o relé, ele arma o 2 com 3. E é basicamente isso, né, que tem aqui. A única diferença é que eu estou utilizando uma fonte fora a parte e aqui fica mais compacto e também tem como você ajustar esse tempo. E aqui eu tenho que calcular o tempo conforme o capacitor e um resistor. Então pessoal, o esquema dessa ligação e outros vídeos que eu fiz e postei aí no YouTube vai estar aqui abaixo na descrição. Então pessoal, eu baixei esse projeto desse site, vou estar deixando o link do mesmo aqui abaixo na descrição. O esquema é esse aí, porém eu fiz algumas modificações e utilizei todos os transistores iguais, NPN, e o transistor que eu utilizei é diferente da descrição. E eu alterei também um resistor e acrescentei mais um que não está nesse esquema. Então eu vi aqui que no esquema fala que o R1 é de 47K, porém ali na lista está falando que o R1 é de 10K. Eu fiz uma modificação nessa área também e também troquei o capacitor. O capacitor que eu coloquei aqui é de 470 micro por 16 volts. Então pessoal, aqui eu estou utilizando 3 transistores indiferente do esquema desse site. Porém, os 3 transistores são NPN, todos eles são iguais, tanto a base, emissor e coletor. Esse dessa ponta e esse do meio basicamente é uma ligação em série, uma ligação download. E esse primeiro transistor aqui, ele simula um diodo Zen de 8 volts e ele é ligado base com base. É a primeira vez que eu ligo um transistor assim, né? O emissor dele vem nesse capacitor de 470 por 16 volts e ele é alimentado aqui, ó, pelo positivo da fonte que passa por esse resistor que no contexto fala que é 47K, porém aí na lista está 10K. Então eu coloquei o 47 aqui e desse lado aqui eu coloquei um 4,7K, um 4K7, né? E coloquei esse outro aqui que basicamente está em paralelo com o capacitor, porque no ato que desliga a fonte, né, quando você religa, ele mantém um pouco de carga no capacitor e isso, né, faz alterar o tempo. E por isso que eu botei esse resistor aqui, ó, para assim descarregar mais rápido o capacitor. E no esquema tem que ter, né, um diodo aqui para fazer a proteção da bobina do relé. E é basicamente isso. Então pessoal, esse resistor aqui, ó, de 470 ohms, 470R, ele só alimenta esses dois LEDs. Então ele faz a redução aqui, né, pelo positivo, e o pino base aqui do relé alimenta esse LED e o pino, quando arma o relé, alimenta esse outro LED.
e ele vem aqui direto aqui para o negativo, né? Esse fio aqui, ó, marrom e verde é o positivo da fonte e esse verde é o negativo da fonte. Então é esse esquema que eu fiz, né, para assim ter a funcionalidade desse relé de retardo na energização. Então pessoal, ó, eu utilizei esses 3 transistores iguais, mas aqui ele está armando somente a bobina desse relé. Se for colocar alguma coisa mais forte, certamente terá que trocar o último transistor, né? Então, neste caso aqui, sustenta de boa, né? Ele não chega nem a aquecer. E aqui os 2 resistores, né? Esse aqui eu só coloquei para assim descarregar o capacitor. Ele fica em paralelo aqui com o capacitor, né? Porém, eu coloquei ele aqui na sequência do fio, porque quando você desliga ele, um pouco da energia se permanece aqui por algum tempo, né? Então se desligar e ligar, ele altera esse tempo e faz com que o mesmo se ligue. Então eu vou ligar ele aqui para demonstrar esse fato para vocês. Então pessoal, ó, vou ligar ele aqui, ó. Ele ligou normalmente. Se eu esperar aqui em 35 segundos, aí a média, né? Ele arma o relé, fazendo jus a esse relé de atraso na energização. Então depois que ele armou, se eu desligar ele da energia e ligar na sequência, esse tempo diminui um pouco, né? Isso porque esse capacitor está carregado, por isso eu coloquei esse resistor aqui. Aí tem que ser um valor alto, porque se colocar abaixo, não, ele não deixa carregar ou vai aumentar muito esse tempo, ó, tá vendo? Ele armou. Então aqui, ó, eu vou tirar, ele vai desarmar e vai ligar novamente, ó. Ligou normal, mas o tempo vai ser reduzido porque ainda há um pouco de capacitância no capacitor, ó. Mas mesmo assim ele ainda permaneceu com um tempo legal, né, que dá assim para fazer a comutação nessa questão de relé de retardo, ou no contator, ou no tira-pico, ou em outros aparelhos que enfim você pode estar adaptando esse esquema. Então pessoal, ó, ele já está ligado, ó. Vou desligar da fonte, ó, vou ligar na sequência, ó. Ele demora menos tempo, né, para armar. Ele não cumpre aquele tempo. Mas aqui, ó, se eu tirar da tomada e permanecer alguns segundos fora da mesma e ligar ele novamente, ele vai acionar normal. Eu não sei se isso acontece com o próprio relé de retardo na energização, né? E creio eu que nenhum aparelho também vai ficar acionando, ligando, desligando, né? Mas eu também estou bolando, né, esse fato aqui, porque caso aconteça, né, vai evitar, né, a ficar acionando, ou fazendo assim não vai tirar o pico, ou vai fazer com que o seu contator fique armando e desarmando, né? Então isso não é legal. Ele tem que manter, né, esse retardo na energização. E aqui de uma forma ou de outra ele também está fazendo, né, esse tempo de retardo, porém mais curto, né? Então pessoal, isso aqui é um contator, isso aqui é um relé de retardo na energização. Geralmente o pessoal liga, utiliza interligado com a saída do inversor, que faz alimentar ambos, mas isso pode haver algum delay, porque o ideal é manter o inversor ligado e só após essa comutação o inversor tem que ser desligado. Então isso aqui simboliza um relé de retardo na energização, e isso aqui simboliza um contator, e talvez alguém tenha montado e faz a utilização do mesmo. Eu já fiz um vídeo dessa peça, né, que aqui é uma fonte e 2 relés, e para quem utiliza a fonte, vocês têm que ficar ligado, porque dentro de sua fonte tem um capacitor para estabilizar a energia, e quando você desliga seguindo essa ligação após o inversor, esse capacitor se permanece carregado por alguns segundos, e isso causa um delay, né, e faz piscar sua luz e até mesmo desligar alguns aparelhos que estão interligados, né? Então o ideal é
trocar, botar um capacitor mais baixo. Tem que ter o capacitor, porque senão a frequência vai ficar oscilando em suas bobinas do relé. E fora isso, aqui são dois relés, né, que é similar ao contator, porém diferente, porque o contator ele atua ao mesmo tempo, né, os contatos, e aqui, querendo ou não, ele trabalha independente. Então, pessoal, ó, liguei ele aqui em conjunto com esse contator por relé. Então aqui é o fio que entra a energia e alimenta o contator, né? Geralmente esse fio é ligado no inversor. E então aqui ficou um aparelho 2 em 1. Ele é um relé de retardo, né, com contator integrado. E aqui continua a fonte acoplada. Eu só mudei aqui a posição da fase, né? Os transistores já estão alimentando aqui. Esses dois relés estão em paralelo e o restante das ligações dos componentes permanece a mesma, né? Esse aqui é só o capacitorzinho aqui da fonte. Então é isso aí, eu vou ligar aqui para vocês verem o funcionamento dele. O tempo foi alterado porque a voltagem dessa fonte aqui é diferente da outra, né? Alterando a voltagem também pode alterar esse tempo, e além disso ele também tem um limite da voltagem baixa e da voltagem alta, né? Mas ele é feito para ligar ao 12 volts. Então, pessoal, vou estar dando uma ligadinha para vocês verem. Então aqui ele alterou um pouco o tempo porque o transformador não está na mesma voltagem daquela fonte, né? E com isso faz variar o tempo. Então ele aqui está armando a menos, né? Ele foi feito para ligar o 12 volts, pode ser um pouquinho a mais ou um pouquinho a menos, mas isso vai alterar esse tempo, ó. E ao desligar ele corta, que eu estou utilizando energia alternada, né? AC, o 127. Como aqui tem a função de um contator e está ligado na bobina que geralmente é ligado, né, na saída do inversor, né? Por isso há esse corte, porque aqui não tem nada, né? Então ao ligar ele alimenta o sistema, e devido o retardo na energização ele tem esse atraso, ó. Mas esse tempo dá para fazer um tira-pico ou utilizar assim no contator. Então, pessoal, esse aí é o meu sistema solar off-grid, composto por duas baterias estacionárias, esse inversor aqui da EP. Esse aí é o sistema de automação e proteção desse sistema. Eu tenho 4 painéis de 330 ligados em série paralelo, DPS, disjuntor DC de entrada, disjuntor DC de saída para as baterias, saída do inversor ligado a essa proteção eletrônica, que tem proteção aí pela voltagem de subtensão, sobretensão, também limita pela amperagem ou pela corrente, e também mede o quilowatt, amperagem instantânea, a voltagem, a tensão. Esse aqui é os relés de retardo na energização. Esse aqui ele mantém o inversor ligado, pois no ato do corte no contator da troca, o ideal é manter o inversor ligado. Esse aqui corta a energia do contator, ele que é interligado com esse, mas ele só arma quando a proteção, se não está MSVP 915, libera energia, né? Caso haja algum pico aqui fora da amperagem ou da voltagem, ele faz esse corte, e com isso corta, né, o contator. E esse aqui mantém o inversor ligado, esse é interligado com o contator, esse aqui está ligado na energia da rua. Quando falta energia da rua, eu utilizo aqui dois sistemas de proteção: a do controlador, que descarrega aí padrão até 24 volts. Essa aqui só se descarrega até 23 volts, porque abaixo é prejudicial para as baterias, e ela só entra essa proteção quando falta energia da rua. E se a energia da rua ficar indo e vindo, ele não deixa acontecer isso, né? Ele permanece no inversor desde que fique dentro dessa tensão mínima das baterias. E aqui eu tenho um cooler para refrigerar. Esse cooler ele só funciona mediante as tensões que vem do painel, né? A tensão que vem do painel. E então de noite ele desliga e só liga de dia. E no ato aí do pico do sol, ele fica em pleno funcionamento. Acho que é o melhor jeito que você tem para assim
refrigerar seu sistema. Eu já fiz um vídeo de toda essa situação, o link dele vai estar aqui abaixo na descrição. Valeu, galera, um grande abraço.